Maria Luísa de Parma nasceu em 9 de novembro de 1751. Foi a esposa do rei Carlos IV e rainha consorte da Espanha de 1788 até 1808. Era filha de Filipe, duque de Parma, e sua esposa Luísa Isabel da França. Também era neta de Luís XV. Dessa forma, ela cresceu em Versalhes na corte do avô materno e casou-se em 4 de setembro de 1765, aos 14 anos, com seu primo e futuro rei Carlos IV da Espanha, herdeiro de Carlos III. Assim como sua filha, Carlota Joaquina, ela sofreu uma série de difamações e boatos a respeito do seu comportamento, o que a tornou uma das rainhas mais impopulares da história. Maria Luísa de Parma parecia predestinada ao escândalo desde o nascimento, pois era neta do libertino rei francês Luís XV e mãe de Fernando VII e Carlota Joaquina, duas figuras bem conhecidas. Na sua infância, recebeu educação moral excessivamente permissiva. Poucos meses após o seu nascimento, sua mãe, a Duquesa de Parma, se mudou para Versalhes, deixando-a em Parma sob a custódia de sua governanta, a Marquesa de Gonzales, uma mulher extremamente rígida. Sua mãe havia se mudado para Versalhes a fim de conseguir o apoio de Luís XV para os projetos de casamento de dois de seus filhos, o de Isabel com o futuro imperador José II e o de Maria Luísa com Luís, duque de Borgonha. Porém, esse casamento planejado para ela não veio a se concretizar, pois o jovem duque acabou morrendo. Em 1759, a mãe de Maria Luísa faleceu, o que fez com que a jovem partisse para a França para ser educada na corte do avô materno, onde recebeu uma educação esmerada. Contudo, ela não demonstrava interesse algum pelos estudos. Nisso, Carlota Joaquina teve a quem puxar, pois Maria Luísa tinha um caráter forte, muito dominante e com uma tendência a ser manipuladora e muito arrogante. Maria Luísa casou-se com Carlos IV em 1765 por procuração. Quem pediu a sua mão ao infante foram seus avós maternos, Luís XV da França e Maria Leschinska. Depois disso, seu pai morreu repentinamente no mesmo ano, depois de tê-la acompanhado em seu caminho para Gênova, onde ela embarcou para a Espanha para se casar. Chegando à Espanha, Maria Luísa descobre que lá era muito diferente do que ela tinha encontrado em Parma e na França. Lá ela tinha que seguir regras rígidas e sem muitos exageros. Porém, uma vez casada, Maria Luísa tratou de animar a corte espanhola, organizando festas aos moldes de Versalhes. Ela passaria quase 20 anos como princesa na corte espanhola, até que em 1788, finalmente Carlos III morreu, e assim ela e Carlos ascenderam ao trono espanhol. Por conta das festinhas que eram organizadas pela rainha, não demorou muito para que sua imagem fosse associada a de uma mulher promíscua que traiu o marido com outros homens. Entre eles, possivelmente estava o primeiro-ministro Manuel de Godoy, cuja suposta ligação amorosa foi bastante explorada pela imprensa na época. Maria Luísa era comparada a Maria Antonieta, a rainha da França. Godoy era um jovem que ingressou na guarda do corpo de exército. Sua rápida ascensão política foi intimamente ligada ao seu caso de amor com a rainha. Havia rumores de que o amante da rainha era o verdadeiro pai de alguns de seus filhos. Além disso, ele gozava da confiança de Carlos, que lhe atribuía grandes poderes de Estado, em parte porque ele era influenciado pela esposa. Na época, o embaixador francês chegou a dizer as seguintes palavras sobre a rainha: "Ela é quem reina. As observações que faz, sua aprovação ou recusa, são leis irrevogáveis, sempre sacrificando os interesses da monarquia aos seus gostos e desejos mais escandalosos. Ela rebaixa e torna odioso o reinado de Carlos IV, que é o melhor dos homens e o mais fraco dos reis." Essas palavras não foram os únicos testemunhos históricos preservados sobre sua vida na corte. Há relatos que vários integrantes da Guarda Real passaram a descrevê-la como uma prostituta impura. Quando jovem, Maria Luísa era uma princesa bonita, mas sofreu uma grande mudança física devido a seus múltiplos partos. Ela teve 7 filhos, fora os abortos.
Em certa idade, ela perdeu a maior parte dos dentes e teve que usar uma prótese dentária feita de pérolas. Em uma certa ocasião, durante seu exílio na França, uma cena hilária aconteceu. A imperatriz Josefina, muito educada, cumprimentou os dentes da rainha espanhola. Como retribuição, ela os tirou da boca e colocou sobre a mesa, orgulhosa dos dentes serem falsos, o que escandalizou a esposa do imperador francês. Desde o primeiro momento, Maria Luísa participou dos conselhos de ministros. Ela manteve rivalidade com a duquesa de Alba e foi acusada de tê-la envenenado, assim como sua nora. Também manteve grandes divergências com a duquesa de Osuna. Maria Luísa tornou-se rainha praticamente coincidindo com a Revolução Francesa de 1789. E apesar dos levantes populares contra o absolutismo e privilégios da nobreza, ela não se importou com os danos que seu comportamento libertino poderia causar à monarquia espanhola. Ela simplesmente não estava nem aí. Com o tempo, acabou se apaixonando por outro guarda-costas, chamado Manuel Malo, com quem afirmava dormir diariamente. Na corte espalhou-se boatos de que ambos gostavam de certas práticas sadomasoquistas, fechando-se por horas nos quais gritos de êxtase se misturavam com ruídos de batidas e tapas. Maria Luísa e Carlos IV confiaram em Godoy para controlar as finanças e a imagem da monarquia. Porém, ele não foi capaz de conter nenhuma dessas crises. A Espanha acabou entrando em uma grave crise econômica provocada pela política da guerra, o endividamento do tesouro e a paralisação do comércio com as Índias. Como resultado, o rei Carlos IV abdicou em favor de seu filho Fernando. Já o primeiro-ministro Godoy acabou indo para a prisão. Pouco tempo depois, Carlos IV iria retomar o trono espanhol, criando uma disputa com o próprio filho, até que Napoleão Bonaparte interviu, retirando os dois e colocando seu irmão José Bonaparte como rei da Espanha. Depois que Carlos IV renunciou definitivamente à coroa em favor de José Bonaparte, Maria Luísa acompanhou Carlos em seu doloroso exílio. Mudou-se primeiro para a França, passando por Fontainebleau e depois por Marsella, e a partir de 1812 foi para a Itália, fixando-se em Roma, onde criaram o reduto da corte espanhola no Palácio de Barberini. Após a Guerra Peninsular, Fernando VII ficou com o trono espanhol e não permitiu que os pais retornassem à Espanha. No final do ano de 1818, Maria Luísa já estava muito doente de pneumonia. Ela acabou morrendo em 2 de janeiro de 1819 em Roma. Seu fiel Godoy permaneceu ao seu lado até o momento final. Já Carlos IV acabou morrendo 17 dias após a esposa. Quando morreu, Maria Luísa tinha 67 anos e se sentia sozinha, dizendo que estava velha e maltratada, com os nervos à tormenta. Mas em seu leito de morte, algo importante aconteceu. Maria Luísa lançou uma bomba sobre seu confessor, que se fosse verdade, poderia ter devastado a monarquia Bourbon vindoura. Ela disse ao confessor: "Nenhum dos meus filhos pertence a Carlos IV, então a dinastia Bourbon foi extinta na Espanha." Aparentemente, ela precisava desabafar para alcançar o perdão do Senhor. Até hoje, o documento escrito da confissão não foi encontrado. Seja verdade ou não, nunca saberemos. Em todo caso, existe uma polêmica entre os historiadores. Alguns não dão credibilidade às palavras da rainha no momento anterior à sua morte, enquanto outros defendem que apenas os últimos 4 filhos são de Godoy. Entre eles, o filho caçula Francisco de Paula de Bourbon, que era o infante da Espanha, e Maria Isabel de Bourbon, a rainha das 2 Sicílias, conforme conta o livro Os Infantes Desconhecidos da Espanha. Segundo essa corrente, Carlota Joaquina seria filha legítima do rei Carlos IV, já que ela foi a primeira filha do casal. Maria Luísa de Parma era uma mulher atraente, de personalidade forte e muito mais inteligente, determinada e ambiciosa que seu marido. Em sua vida, ela sempre exerceu controle total sobre ele. Seu amor exagerado pelo luxo, em uma época de crise profunda, não contribuiu para torná-la popular. Maria Luísa, como esposa, mãe e rainha, ficou desacreditada, em razão dos seus caprichos, frivolidades e paixões, que a fizeram cair em um comportamento imoral e escandaloso.
especialmente grave nos momentos delicados que a monarquia passava duramente nos tempos de contestações e levantes populares da Revolução Francesa. Sendo assim, com base nos fatos e em boatos, ela acaba entrando para a história como uma rainha ambiciosa, dominante e infiel. Olá, eu sou a professora Zilmar. Então, gostou do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo! Tchau!